Sequência. Queridos, nós estamos então falando do livro de Gênesis, né? Se não ajeitado aqui, falando do livro de Gênesis. Falamos os 4 primeiros capítulos, né? Ontem encerramos o capítulo 4 e vamos iniciar hoje o capítulo 5. O capítulo 5, talvez muitas pessoas possam até ter já lido, né? E passado às vezes rápido por ele, porque fala de uma genealogia, de uma descendência. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu caio, pelo menos comigo, né? Em genealogia, ao mesmo tempo que me chama a atenção para algo, às vezes ao mesmo tempo é um pouco cansativo, que dá a impressão que, puxa, né, o que eu quero saber, né, quem gerou quem, quantos anos tinha, enfim. E você vê isso em Gênesis, você vai ver isso no livro de Números, você vai ver isso no livro de Crônicas, você vai ver isso nos Evangelhos, em Mateus, em Lucas, falando da genealogia de Jesus e assim por diante. Então, a genealogia, ela tem sim, por si só, a sua importância sim, ok? Que é demonstrar várias coisas, desde descendência, segmentos, povos, né, até mesmo, né, um ciclo, tá? Como o de hoje, por exemplo, você vê que tem um ciclo de alguém que gera, né, alguém que vive e alguém que morre, né? Mas é sempre mostrando assim a pessoas sendo geradas, vivendo, né, gerando outras e morrendo, né, e finalizando. Então todas elas trazem uma mensagem consigo, mas eu quero tentar extrair algo diferente nesta manhã e eu quero pedir um minuto da sua atenção, que você nos dê um minuto da sua atenção enquanto nós meditamos então sobre a descendência de Adão, né? Pelo menos o tema na minha Bíblia aqui, que é a NVI, tá? Começa assim: a descendência de Adão. Alguns podem estar a genealogia de Adão, tá? Mas o verso primeiro diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Em outras versões fala chamou de humanidade, chamou de humanos, tá? Então é essa a ideia. Versos 3. Aos 130 anos, então, mostra aqui a idade, né? Que Adão gerou um filho, e a sua semelhança conforme a sua imagem. Eu quero que você grife isso, né? Que aqui vai citar um dos filhos, que ele gerou a sua imagem conforme a sua semelhança, tá? E fala, e deu-lhe o nome de Abel, Caim? Não, Sete. Ué, mas cadê Abel? Cadê Caim? Calma, muita calma, tá? Vamos lá. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete, né, filho de Adão, gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 912 anos e morreu. Então, mostrando aqui um ciclo, né? Desde quando ele nasceu, Sete, né, de Adão, né? Daí a quem ele gerou e com quantos anos ele gerou. Então, mostra ele, né, como uma pessoa fértil, né? E agora, então, a idade que ele morreu, 930 anos, né, o tempo que ele viveu e depois morreu. Verso 6, aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu todos 912 anos. Isso, né? Eu falei 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois gerou Cainã, Enos viveu 815 anos, gerou outros filhos e filhas. Eu vou ler essa escritura só para a gente, né, não perder nada das escrituras, tá? Depois eu volto pontuando. Outros filhos e filhas, viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malaleel. Depois que gerou Malaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Malaleel gerou Jared, e depois que gerou Jared, Malael viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Tá? Isso eu poderia dizer para vocês, se você puder, grifa para mim o verso 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, né, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Você vê sempre o quê? Citando o nome, né, que seria do primogênito e depois, olha, filhos e filhas. Tá? Isso em todos, observe isso. Tá? Viveu ao todo 962 anos e morreu. Versos 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Tá?
Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou a Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, grave verso 29. Disse ele: nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Então aqui, queridos, acaba o capítulo 5. O que eu queria pontuar do capítulo 5 para nós e trazermos? Primeiro, o ponto primeiro, que talvez se torne o mais instigante, é o quê? Nós estamos tratando da genealogia, né, de Adão. Por quê? Estamos falando de genealogias, falamos que a cada nome que aparece aqui é citado o primogênito e depois gerou filhos e filhas. Por quê? Primeira pergunta, por que, né, na genealogia de Adão não aparece Abel e Caim? Tá? Ou Caim e Abel, sendo que Caim foi o primogênito. Ok? Tá? É a primeira pergunta que eu quero que você deixe num cantinho aí para instigar você, né, e para a gente falar sobre isso daqui a pouco. Ok? E depois a gente vê que parte, né, a genealogia de Adão, conforme Gênesis capítulo 5, parte de Sete. Tá? E quem foi Sete? Né? Só para você lembrar, no capítulo 4, no versículo 25, né, do capítulo 4, ou seja, um capítulo antes, diz assim: novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz ao outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus, tá, entre aspas, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Olha só, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Então não tem como Sete ser o primogênito, é óbvio, né? Sete, né, veio no lugar de Abel. Tá? Olha só, visto que Caim o matou, tá? Então estava muito claro, né, que Caim o matou, enfim. Verso 26, também Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e aí começa, nessa época começou a invocar o nome do Senhor, e daí começa o capítulo 5 que nós lemos agora. Por que eu estou falando isso? Porque a gente observa, tá, que Deus, tudo que está nas Escrituras, nós cremos que a palavra ela é inspirada por Deus e que de alguma forma Deus quis que nós tivéssemos consciência, tá, de que Adão, né, gerou Caim, gerou Abel, tá? Mas o que acontece? A gente observa que Abel não teve geração, Abel não teve filhos, né? Mas não há dúvida que Deus tinha um plano na vida de Abel. E a maior prova que nos demonstra isso é esse versículo do final do capítulo 4, né, que fala que Deus deu um outro filho no lugar de Abel. Porque veja bem, não falou que Deus deu mais um filho a Adão, né, chamado Sete. Não, Deus deu Sete no lugar de Abel, né? Também aponta que Deus criou, né, Sete nasceu, né, do relacionamento de Adão e Eva, a imagem e semelhança de Adão. Não foi a imagem e semelhança, né, do Caim, nem do Abel, não, do Adão. Ou seja, como se Deus estivesse novamente fazendo aqui um recomeço. Nós temos falado muito sobre reset, sobre recomeço, sobre restart. Tá? Então, eu quero chamar a tua atenção para você tentar entender o que Deus está promovendo. O que Deus então criou Adão, criou Eva, né? Eva gerou filhos e filhas, dentre eles Caim e Abel. Tá? Caim não permite que Abel dê seguimento à genealogia dele, ou seja, a descendência dele. A Bíblia diz que Caim, ele tinha o seu coração voltado para o maligno, ou seja, ele gostava de dar ouvidos para o inimigo, tanto é que matou Abel. O Abel era alguém que agradava a Deus a ponto de Deus aceitar a oferta de Abel, ou melhor, aceitar Abel e sua oferta, e não aceitar Caim e sua oferta. Então nós vemos aqui duas descendências, tá? Tá? Uma demonstrando que tinha sua conduta que agradava a Deus, a outra demonstrando que a sua conduta, que é de Caim, né, era uma conduta dúbia, né? Tanto que Deus fala assim: por acaso se você não fizer o bem, né, eu não vou aceitar? Vou, mas faço o bem, ou seja, não está. O que acontece? O mal, né, sempre tenta o quê? Tenta vencer o bem. O mal sempre tenta apagar o bem, tá? O mal sempre tenta impedir os planos do Senhor. Satanás usou a Caim para quê? Para acabar com Abel, porque Abel era a expressão do
uma genealogia, ou seja, de uma descendência, a imagem e semelhança de Adão, que era a imagem e semelhança de Deus, tá? Não que Caim não fosse, mas Caim optou, né, em não seguir esse caminho, tá? E agora então Caim vem e mata Abel. E agora Deus precisa o quê? Repor o quê? Mais uma pessoa? Não, repor o quê? Um propósito. Então agora Deus coloca Sete, a imagem e semelhança de Adão, tá? E agora a gente vê que Sete, né, ele começa a gerar a árvore genealógica, digamos assim. Então, por que a genealogia está mostrando a árvore genealógica de Sete? Primeiro, para mostrar o seguinte, porque o que aconteceu com a árvore genealógica de Caim? É importante a gente... mas Caim depois casou com uma irmã, montou cidades, mas tudo isso nós lemos nos capítulos anteriores. Teve povos, é verdade, tá? Porém, irmãos, assim como Sete também. Mas o que acontece, nós vamos ver isso no capítulo 6 amanhã. O que acontece? A descendência de Sete, chega uma hora que vai gerando pessoas, tá? E a gente já culminou lá no versículo, se eu não me engano, no versículo de número 28, que fala que Lameque gerou um filho e deu o nome de Noé. Eu não quero falar muito de Noé hoje, porque a gente vai falar de Noé amanhã, mas só para você ter ideia. Quem foi Noé? Senão aquele que construiu a arca para, em tese, salvar, né, muitas pessoas, tá? Porque viria um dilúvio e acabaria com toda a raça humana, a não ser aquelas pessoas que estivessem dentro da arca. Então observe o que? Vamos falar de genealogia de descendência? Tá? Após o dilúvio, qual foi a única descendência que continuou existindo? A descendência de Noé. A descendência de Noé é a descendência de quem? É a descendência de Sete, que é descendente de Adão. Ou seja, ninguém da descendência de sobreviveu. De Caim, perdão, sobreviveu. Ninguém da descendência de Abel não viveu porque não existiu. Abel não teve descendente. Você está entendendo? Então, por que aqui começa a tratar da genealogia a partir de... Nós estamos falando de genealogia, gerações. Então é o seguinte, Abel não teve geração, porque ele morreu. Caim teve, mas foi sepultado, tá? Pelo dilúvio e não acabou. Não houve descendentes de Caim. Deve ser da descendência de Caim. Não, Caim acabou, né? Da descendência de Sete, muitos também morreram, senão, não, muitos não, a maioria, todos, né? Só sobrando Noé, seus filhos, sua esposa, né? E suas noras, só isso. Tá? Então o que a gente vê? Deus fazendo um reset e começando, dando um novo início, para quê? Para que aqueles homens que eram descendentes, a Bíblia fala algumas coisas sobre Noé, eu falo que eu não quero falar muito sobre Noé hoje, tá? Porque amanhã nós vamos falar bastante sobre ele, mas só dando um posicionamento para você. Então hoje o que eu queria falar um pouco? Eu queria falar de toda essa descendência, eu queria falar de uma pessoa que foi a pessoa que menos viveu. Eu não sei se chamou atenção, mas quando você lê essa genealogia, você percebe que tem alguém no meio desse, que é uma pessoa que viveu pouco. Todo mundo vivendo 800, 900 anos, né? E ainda gerando filhos e filhas. Noé gerou sem Canjafé com 500 anos. Então, mas você vê que tem uma pessoa aqui que morre com 365 anos, coitado. Não é morre não, né? E a vida dele vai até 365 anos. Que também casou, que também gerou filhos e filhas, tá? Mas foi o que menos viveu, foi o que menos consta, né? O seu tempo de vida aqui na terra. Está isso no versículo 24, mas eu quero ler a partir do 23, que diz assim, cadê o 23? Viveu ao todo 365 anos. Eu vou ler o 21, vai. Aos 65 anos, Enoque, tá? Gerou Matusalém, tá? Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, tá? Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Lembra da história de Enoque? Lembra que Enoque foi arrebatado? Lembra que Enoque andava com Deus? Enoque, para nós, ele não é um exemplo de alguém que tinha uma intimidade tamanha com Deus, a ponto de ser Deus ter tirado ele da terra, tá? Quando a gente pensa em intimidade com Deus, às vezes você não pensa lá nos profetas, no Elias na caverna, no eremita, o cara que se fecha. Como é que um cara, tá? E é isso que eu quero chamar a tua atenção hoje, um cara aparentemente normal, como Enoque, que tinha casa, que tinha mulher, que com certeza tinha o seu trabalho, que tinha que sustentar a sua casa, que tinha filhos, que gerou filhos e filhas, conforme diz aqui, num período pequeno em relação aos outros, 365 anos, tá? Conseguiu fazer tudo que todo mundo faz, ainda encontrar graça e favor de Deus tão grande que Deus olhava para ele e falava assim, esse cara eu vou ter que arrancar daí, esse cara eu quero ele comigo aqui.
Queridos, o que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte: o que este homem chamado Enoque tinha, tá? Que falta em mim e falta em você, tá? Para Deus ter os olhos dele voltados para nós de tal forma que fala assim: não, eu preciso eu trazer esse povo aqui para mim, né? Eu preciso trazer o meu povo aqui, porque eles são íntimos comigo. Há uma relação de proximidade tão grande que ainda que eu os criei para estar na terra, para dominar, para multiplicar, para serem férteis, né? Um cara desse eu quero que esteja aqui comigo, tá? Se referindo a Enoque. Ou seja, queridos, é alguém que veio, dominou a terra, fertilizou a terra, casou, teve esposa, teve filhos, teve seu trabalho, teve sua casa, mas ele em nenhum momento ele deixa o que é a intimidade dele com Deus. Isso de tal forma era tão tremendo, tão glorioso, que Deus faz com que ele seja retirado da terra, seja arrebatado para nunca mais voltar. A família dele nunca mais viu ele, os filhos dele nunca mais viu ele, a esposa dele nunca mais viu eles, né? Uma família ficou órfã na terra, porque Deus olhou e falou: não, esse cara eu quero aqui comigo. Que isso é óbvio, né? Nós podemos falar até de outras coisas um pouco mais profundas e pautadas, como por exemplo o livro de Enoque, que não está na Bíblia, mas existe, tá? Que é questionado, não é tido como um livro canônico, não está, tanto é que não está na Bíblia, mas que conta muita coisa acerca de Enoque, da sua família, do seu proceder, do seu caminhar com Deus, e também, assim como na Bíblia, menciona o que a Bíblia menciona acerca de Enoque, no versículo de número 22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros, viveu, verso 23, viveu ao todo 365, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Essa palavra, andou com Deus, queridos, é alguém que anda com Deus no trabalho, é alguém que anda com Deus na sua casa, é alguém que anda com Deus gerando filhos, é alguém que anda com Deus casando, é alguém que anda com Deus trabalhando, é alguém que anda com Deus de tal forma na igreja, cultuando, tá? Que isso faz com que ele seja promovido, né, a estar com Deus. Fala assim: não, eu quero ele comigo, né? Ele me é útil aqui, eu fiz ele para estar na terra, mas esse cara entendeu, né, o que é a intimidade. Então eu quero pensar aqui, hoje, nesta manhã, a figura de Enoque como alguém que nos dá o exemplo que não é uma pandemia, não é o meu trabalho, não é a minha família, não é os meus filhos, não é o meu cônjuge, não é a minha falta de dinheiro ou o meu excesso dele que pode impedir de eu caminhar com Deus. Eu quero que você guarde no teu coração essa mensagem nesta manhã. O que te impede de caminhar com Deus? Nada pode te impedir de caminhar com Deus, porque Deus está ansioso e desejoso em caminhar com você. Eu quero, nesse dia, convidar você para você poder caminhar com Deus. Eu quero convidar você a você se permitir caminhar com Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Quero orar por você. E amanhã nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, e vamos falar mais um pouquinho sobre Noé, sua descendência, sua família, as coisas que aconteceram no capítulo 6. Tá? Lembrando que nós fomos lá para o Apocalipse, né? Fizemos as devocionais de todo o Apocalipse, né? Capítulo a capítulo, fomos e voltamos para o Gênesis, não no intuito de recomeçar a ler a Bíblia, não, mas no intuito de entender as origens, a história e o ciclo que envolve a nossa vida, tá? Eu quero dizer para você, é tempo de você caminhar com Ele, é tempo eu e você caminharmos com Ele, tá? Não importa o que estamos fazendo, se estivermos bem claro quem somos, tá? O que estamos fazendo não muda quem somos, tá? E somos pessoas eleitas pelo Senhor para caminhar com Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós fomos feitos para caminhar no caminho, que é Cristo, tá? Para refletirmos a glória dele, Deus Pai, sermos um com Ele aqui na terra. Que você possa receber no teu espírito essa palavra, entender que Deus está te chamando para caminhar com Ele. Talvez, se você estiver um pouquinho distante do Senhor, que você possa aceitar o convite para caminhar com Ele, porque Ele quer caminhar com você, tá? E Ele vai, assim como Enoque, Ele vai prosperar os seus caminhos, Ele vai prosperar a sua vida, Ele vai prosperar a sua família, Ele vai te dar descendentes, e da descendência dele, né, veio aquele que seria conhecido como Noé, também um homem que caminhava com Deus, a ponto de Deus escolhê-lo para construir a arca. E amanhã nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Um beijo grande para o teu coração. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho para todos vocês, né? Um abração aqui para Carla Gajardoni. Grande Carlinha, Deus abençoe, minha querida.